Estamos nesta que é a terceira aula da nossa matéria Liderança Cristã, curso médio em Teologia, Academia Bíblica Bereia. Repito, estamos hoje na terceira aula da nossa matéria Liderança Cristã, curso médio em Teologia, Academia Bíblica Bereia. Hoje é segunda-feira, 23 de maio de 2022. Repito, segunda-feira, 23 de maio de 2022, aula de liderança cristã, curso médio em teologia. Esta, então, é a aula de número 3. Deus abençoe a todos no bendito nome de Jesus. Nossos sinceros agradecimentos à nossa irmã Ana Paula Tunes, pastora Priscila, irmã Ruth, irmão José Carlos, irmã Eliadna, que estão, por enquanto, né, estamos aí com a falta de vários alunos, pelo menos 4 estávamos esperando, né, estarem chegando, devem chegar um pouquinho atrasados, e teremos também algumas ausências, mas o importante é que estamos aqui. Antes de começarmos, quero agradecer aos que já puderam, né, fazer o seu pagamento da mensalidade de maio. Muito obrigado. Deus abençoe, Deus recompense a você que já fez o pagamento da mensalidade de maio. Se você ainda não fez, tem ainda até o dia 30, ou seja, de hoje, há uma semana para realizar. Rápidos avisos ou rápidos lembretes. Eu acredito que vocês já devem ter visto nas nossas postagens essa cartinha, tá? Que nós postamos no formato PDF e também mandei em formato JPEG, em formato de foto. Então está lá no grupo essa cartinha, e mandei agora, quando eu mandei o link de acesso à aula, né, que alguns acessam aos seus e-mails, eu mandei em PDF, caso você queira imprimir. Então, a partir de junho, seremos obrigados a fazer algumas modificações, porque estamos, além de estarmos tendo problemas com perda de alunos, as nossas entradas financeiras caíram bastante, de maneira que nós não pudemos, infelizmente, com muito pesar, manter o pastor Marconi conosco. Aí um outro pastor se prontificou, se colocou na disposição de nos ajudar, mas ele está com dificuldades de estar continuando a dar a sua contribuição na turma das quartas-feiras, tá? E outras razões também. Então, fomos de novo obrigados a fazer uma modificação para não perdermos os alunos do bacharel. Então, voltaremos a partir de junho a ter na segunda-feira ao mesmo tempo a turma do médio e a turma do bacharel. Como eu não posso estar nas duas ao mesmo tempo, é impossível, conversamos, oramos, falamos com Deus, e o nosso irmão Kleber Tomás da Silva. Quantos conhecem o irmão Kleber? Se alguém não conhecer o irmão Kleber, me avise, Menino por bom, favor. hein? Ele é um infiltrado aqui. Um infiltrado, essa é a palavra. Parabéns, irmão José está começando a aula bem. Por enquanto ele não está aqui, mas já conversamos com ele, então ele vai estar nos ajudando de forma voluntária, dadivosa, né? Já tenho excelentes referências do irmão Kleber, uma pessoa experimentada em dar aula, então ele vai estar revezando comigo. Ou seja, na matéria que eu estiver com vocês no médio, ele vai estar ao mesmo tempo às segundas-feiras com o bacharel. No momento que trocamos, né, revezando, eu estando ministrando no bacharel, então ele estará ministrando aqui com vocês, entende? Eu não colocaria, com certeza, uma outra pessoa ministrando, a menos que eu tivesse 100% de convicção, que tivesse muita segurança bíblica, segurança teológica, tá? E tivesse experiência na ministração da palavra. Quantos estão me entendendo, irmãos? Quantos estão me entendendo? Isso. Então, eu tive que fazer essas modificações, mas eu vou estar com vocês, mas só que no sistema de revezamento. Eu não vou estar com todas as matérias, mas uma matéria eu, uma matéria ele, e assim por diante, para também a gente atender a turma do bacharel, que ficou um pouquinho prejudicada com essas situações contrárias à nossa vontade.
Se vocês viram nessa tabelinha aqui, tá? Vocês viram a tabelinha aqui? Que eu programei 2 dias sem aula. Mas veja bem, o dia 30 teremos que, obviamente, ter essa ausência de aula, que é o Memorial Day. Agora, o dia 20 de junho, vamos ver na aula do dia 6. Se na aula do dia 6 eu perceber que a matéria, esta de liderança, exigir pelo seu desdobramento uma aula a mais, poderíamos ter, não estou afirmando agora, tá? Mas poderíamos ter a aula do dia 20 de junho como a sexta aula, seria a aula final. Mas, a princípio, eu coloquei não haverá aula, e eu tive que fazer isso para fazer, compreendem, a sincronia, porque eu não posso estar ministrando no bacharel se eu não sincronizar ao mesmo tempo com um médio, com o irmão Kleber. Quando estão me entendendo, gente, que eu tive que fazer isso para fazer, entender, uma sincronia. Tem que ser, então, o médio e o bacharel tem que caminhar na mesma linha, na mesma sincronia. Então, por isso que eu fui obrigado a colocar o dia 20 como não haverá aula. Mas, repito, se no dia 6, no finalzinho da aula do dia 6, eu perceber que há necessidade de termos uma aula extra, que seria a sexta, então nós mudamos. Aí no dia 20 teríamos a sexta aula. No dia 27, então, seria a primeira aula com o irmão Kleber, com a matéria livros poéticos. Tá? Livros poéticos, então, seria a matéria que o irmão Kleber, estaria ministrando com vocês. E aí seriam normalmente 5 aulas. Perfeito? Qualquer dúvida, pergunta que vocês tenham, como já deixei no áudio registrado, só enviar um áudio, uma mensagem, ou me chamar no meu privado, que eu estou à plena disposição, né, de ajudar aos irmãos. Né? E reforcem as suas orações, né, porque a batalha espiritual está um pouquinho pesada, né, mas isso é normal, entende? É normal com respeito à questão de estudar a palavra de Deus, sempre vamos ter situações que vão gerar contratempos, mas a gente tem que ter a graça de Deus para saber contornar todos os contratempos. Agradeço a compreensão, o apoio de todos vocês. Vamos lá na nossa página 7. Página 7. Página 7. Sem um líder, o sucesso é difícil. Quero deixar claro, bem claro, que nenhum de nós, seres humanos, somos insubstituíveis. Nenhum. Eu entendo que é normal termos afinidades, é normal termos preferências e até alguns certo nível de favoritismo por A, por B, por C, mas, na bem da verdade, nenhum de nós somos insubstituíveis. Alguém diz, poxa, o líder daquele departamento foi fantástico porque tiveram que substituí-lo. Bom, eu sou da seguinte filosofia, né? Time que está ganhando não se troca. Mas, infelizmente, existem líderes que eu tenho muita dificuldade de entender. Aliás, eu tive, mas agora eu estou entendendo. Quando o time está ganhando, dependendo da igreja, da cabeça do líder, o que o líder faz? Tira. E por que tira? Porque fica enciumado. Incrível isso, né? E eu, de um tempo para cá, aqui na América, trabalhando com algumas igrejas, comecei a perceber isso. Né? Quando aquele líder está ali, ó, está dando certo, o pastor da igreja principal começa a observar, e tira ele. E para colocar um outro. Para quê? Para sempre ter aquele indivíduo que está à frente de um departamento, de uma responsabilidade bem abaixo. É estranho isso, mas tem acontecido demais. Sim, irmão Zé Carlos. Algo interessante eu vejo foi na vida de Moisés. Moisés, eu não sei que idade tinham os filhos dele, mas Moisés, Deus impulsou aquele que estava preparado, não simplesmente uma forma de dinastia. Não, uma outra coisa que a gente, inclusive, vai falar sobre isso nesta matéria, que liderança não é uma capitania hereditária, não se transfere de pai para filho, entende? Tem que envolver chamado. Infelizmente, eu sei que existem igrejas que trabalham com uma coisa chamada dinastia oligárquica familiar, um termo feio, né? Oligarquia. O que é oligarquia? É preferência, é um governo na base de preferidos, de favoritismos, né?
A dinastia, porque passa de pai para filho e familiar. A obra de Deus não pode ser encarada como uma dinastia oligárquico-familiar, porque isso é corrupção. É o que nós temos visto demais no livro, nos níveis, nos diversos níveis. Exato, nepotismo é a palavra certa, do governo. Temos visto isso no governo do Brasil, não é? Infelizmente, em todos os níveis do governo federal, estadual, municipal do Brasil. Isso se tornou uma cultura, o nepotismo. Na Igreja do Senhor, infelizmente, esse vírus, esse câncer chamado nepotismo tem avassalado. Então, vamos falar também um pouquinho sobre isso. Mas vamos lá na apostila. Sem um líder, o sucesso é difícil. Por quê? Vamos entender aqui na apostila, por gentileza. Acredito que muitas pessoas queiram rejeitar a importância da liderança e em se tratando de sucesso organizacional. Elas não o veem, em alguns casos, não querem vê-lo. Aconteceu com Jim Collins, autor de Empresas Feitas para Vencer. Só você pesquisar no Google quem foi esse elemento, quem foi esse indivíduo. Aqui eu estou tirando uma narrativa de um livro de empresário, que não se trata da minha experiência, tá? Então, tomei a liberdade de, com autorização, fazer aqui a inserção dessa declaração, que, repito, não é minha, mas de um livro que fala sobre a liderança de Collins. Conheci Collins e posso dizer que ele é um rapaz inteligente e perceptivo. Contudo, ele não queria incluir a liderança no estudo que constituía o fundamento do livro. Aí eu continuo fazendo citação desse livro, né? Ele escreveu: dei à equipe de pesquisa instruções explícitas para minimizar o papel dos executivos no topo, para que pudéssemos evitar a ideia simplista do acredite no líder, ocupe o líder, que é comum hoje. Toda vez que atribuímos tudo à liderança, estamos simplesmente admitindo esta ignorância. Por isso, no início do projeto, continuei insistindo: ignore os executivos, mas a equipe de pesquisa continuou a rebater. Por fim, como sempre deveria ser o caso, os dados venceram. Collins ele descreve os líderes do nível 5, líderes que exibem forte vontade e grande humildade, e como toda empresa de grande porte que eles estudaram, era dirigida por tal líder. Eu fiz essa menção dessa narrativa porque, em alguns momentos, em alguns aspectos, liderar ou administrar dentro de uma igreja tem uma certa semelhança a administrar uma empresa, embora a igreja não pode ser encarada como uma empresa. No sentido humano, ela é uma entidade empresarial diante dos homens, mas diante de Deus ela é um organismo, ela é o corpo de Cristo. A liderança entra em ação mesmo quando não se deseja isso. Sua organização não funcionará do mesmo modo sem líderes fortes em todos os departamentos ou divisões. Ela precisa de líderes em todos os níveis para que seja bem dirigida. Nós estamos vivendo a pior crise de liderança dos últimos 250 anos. Acredite, não é um exagero meu. Nunca se viu uma crise de líderes tão extrema nas igrejas locais de Cristo espalhadas pela face da terra como estamos vendo nos últimos 250 anos. Alguém me perguntará: por que esta crise generalizada? E eu dou uma de várias respostas, porque não é a única resposta. A falta de interesse em investir tempo com treinamento e reciclagem e mentoria de líderes. Ninguém, irmãos, faz nada sozinho. Ninguém. E pior, os líderes que imaginam que se pode fazer as coisas sozinhos, as igrejas estão aí numa chamada solução de continuidade, uma repetição. Na verdade, não estamos vendo hoje, como víamos há 30 anos atrás, como mínimo, líderes chamados por Deus. Vemos hoje grupos de pessoas manipuladas por homens que se dizem líderes, mas são autocratas, são chefes, são ditadores e até alguns deles tiranos, fazem valer as palavras dele
fazendo-as mais fortes e poderosas do que a própria palavra de Deus, do que as orientações da palavra de Deus. Como? Os demais são ecos. Todos falam o que ele fala. Ou ecos ou marionetas, né? Eu uso a expressão marionetas porque está mais comum hoje. Vemos liderados nas mãos dos seus líderes como fossem marionetas, bonequinhos, né, usados ao seu bel prazer. E não vemos homens e mulheres com chamado de Deus, até tem chamado de Deus, mas é um chamado sufocado. Se a pessoa for dar lugar ao chamado de Deus, ela é vista com maus olhos, ela é vista como uma ameaça, ela é vista até como um elemento rebelde dentro da igreja. É um pouco ridículo estar falando disso, entende, irmãos? Mas nós estamos vivendo esta crise de liderança, que é uma crise de identidade espiritual e ministerial. Vamos entender aqui a atuação dentro dos propósitos de Deus. Está aqui na nossa apostila. O líder cristão tem alguns parâmetros que se diferenciam da liderança comum. Como exemplo, podemos citar algumas. Os resultados quantitativos, apesar de serem importantes, não são a ênfase do trabalho para o líder cristão. O entretenimento como atrativo de pessoas, os princípios adotados, têm a finalidade da glorificação de Deus e não do sucesso próprio. A relativização da verdade como forma de suavizar o impacto da mensagem ou do motivo para o serviço, etc. Infelizmente, por uma falta de orientação e mentoria bíblica, líderes cristãos com chamado de Deus e com o coração rasgado para servirem a Deus ainda não foram devidamente orientados a entender a importância de uma genuína liderança cristã e estão trabalhando simplesmente como líderes seculares. Atuar em desacordo aos propósitos de Deus, justificando tal forma de agir como bordão idêntico ou de cunho semelhante ao de o fim, justifica os meios, distancia da essência pelo qual Deus levanta homens e mulheres para serem líderes do seu povo. Olha a importância do líder ter consciência do seu chamado. Mas volta a bater na tecla. Tem muita gente boa na casa de Deus com chamado, mas existem pastores que se julgam donos da igreja, donos das situações, e eles são tão tremendos, tão, vou assim dizer, fora da visão bíblica, que eles têm o poder, infelizmente, de manipular e sufocar este chamado que um homem e uma mulher de Deus. Por isso, eu conheço pessoas que saíram da igreja frustradíssimas com o chamado de Deus, até com preparação para fazer o melhor para Deus, mas o líder em questão, ou o pastor da igreja, queimado de ciúme, de inveja, não, ele tem maior potencial do que eu. Veja só que mentalidade ridícula, que mentalidade estranha, entende? Um líder chamado por Deus deveria se alegrar em ver que seus liderados têm potencial, têm chamado, têm preparação. Deveria dizer, meu Deus, obrigado por fulano, que tu mandaste para a nossa congregação e eles vieram aqui para fazer a diferença, para somarem, para multiplicarem, para trazerem resultados eficazes. Mas tivemos o contrário, né? Pastores autocratas, quando vem esse tipo de pessoas com esse potencial, já se sentem, eles tremem na base. Uau, aquela irmã ali, meu Deus! Quando ela abre a boca para ensinar, ele é um perigo. Aquele ali, quando toma um púlpito para dar um testemunho ou para orar, é outro perigo. Não, essa gente aqui eu não quero no meu meio, não. Tem que ser do jeito que eu quero. Do contrário, lá na frente eles vão puxar o tapete de baixo. Essa igreja é minha. Exatamente. Isso, e com todo respeito, irmãos, eu já tenho ouvido isso muito nos últimos 44, 45 anos e parece que a história não muda. Ela sempre se repete, só muda o local, Pastor, mudam qual os a nomes. Solução? É Deus trazer... É até pesado que eu vou dizer isso aqui, porque eu tive
Na semana passada, na sexta-feira, eu tive um live fechado, né? Não foi um live público, via Instagram, com um grupo de 76 obreiros do Brasil e 4 aqui dos Estados Unidos. Essa pergunta foi feita por e a temática era liderança em crise. Que fazer no presente crítico momento que vivemos, né? E 2 pastores foram do mesmo ponto de vista que eu apresentei, que não é meu, mas é bíblico, Deus trazer juízo para cair temor. Que isso? Vamos lá na primeira carta de Pedro. Tem algo na primeira carta de Pedro que a gente pensa que Deus não pode fazer juízo. Ele pode e vai fazer. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Eu creio que você já deve ter lido este texto. Quero acreditar, não é que não é um texto tão oculto e desconhecido, mas eu quero acreditar que uma vez, pelo menos, você já passou por esse texto. Mas eu peço a sua atenção e você aí anote, faça um highlight, faça uma observação no seu caderninho de anotações. É um texto bem interessante. Olha só. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 14 até o 19. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O que Pedro está querendo dizer? Igrejas, servas e servos de Deus que estão sofrendo muito dentro das suas congregações. Aí Pedro deixa claro, se pelo nome de Cristo sois vituperados, ou seja, vocês estão passando por sofrimentos, perseguições, incompreensões, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aí Pedro continua no verso 15. Que nenhum de vós padeça como homicida, olha interessante, ladrão, malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Ou seja, se você padece, padeça como um cristão. Amém. Mas não dentro dessas 4 situações. Nem como homicida, ou seja, o assassino, nem como ladrão, nem como malfeitor e nem como fofoqueiro ou um bisbilhoteiro. É o que Pedro fala aqui, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas, olha o verso 16, mas se padece como cristão, não se envergonhe. Olha só, antes glorifique a Deus nesta parte. Agora, olha a solução aqui, no 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Isso Pedro falando lá atrás, aproximadamente no ano 40, tá? Que já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, aonde aparecerá o ímpio e o pecador? Percebem que negócio sério? Verso 19. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomenda-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Então, respondendo a pergunta do irmão José Carlos, as igrejas que não querem tomar jeito, Deus vai dar jeito. É simples. Infelizmente, vai trazer sofrimento à membresia, mas a obra é dele, ele que manda, ele que limpa, ele que purifica. Agora, as igrejas que querem, reconhecem a necessidade de mudança, Deus dá a oportunidade do arrependimento. E nessa oportunidade de arrependimento, Deus abre oportunidades, brechas, né, para a igreja para retomar o caminho. E a retomada do caminho ela é um pouco dolorosa, ou seja, os líderes têm que admitir que há necessidade de mentoria espiritual, de mentoria ministerial, e essa parte é a mais difícil. Porque um líder reconhecer esse tipo de necessidade, ele tem que derrubar o maior inimigo que muitas das vezes ele tem na sua frente, o orgulho ministerial, que é terrível, gente.
Você pode não acreditar, mas o orgulho ministerial hoje é um câncer que tem aprisionado milhares de obreiros que não querem dar o quê? O braço a torcer em admitir: comecei errado, fui ensinado errado, fui instruído errado, nunca tive uma mentoria bíblica, ministerial e espiritual. Então, está dando no que está dando, ou seja, estou sendo um líder a desejar e estou liderando um grupo de pessoas, ao invés de colocá-las dentro dos propósitos de Deus, estou o quê? Não se trata de perfeição, não, entenda-me bem. Se trata de orientar um grupo de liderados dentro dos parâmetros da palavra de Deus. Mas, 2 pontos. O orgulho ministerial, na maioria das vezes, não permite os líderes admitirem que erraram. Pastor. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Isso aqui é grave. Esse câncer está matando congregações inteiras. Quantos de nós ouvimos dizer que um líder publicamente reconhece: gente, errei. Vamos começar tudo de novo. Vamos apertar o botãozinho do reset e vamos começar da maneira certa. Mas hoje a gente não ouve isso. Ao contrário, ouvimos igrejas perecendo, caindo, ministérios trazendo escândalos, mau testemunho, entende? Mas por que chega a ponto de igrejas e ministérios caírem? O orgulho dos líderes. Se eles entendessem que o orgulho joga tudo a perder, eles parariam a coisa, apertariam o botãozinho do reset antes que a gente caia na vergonha. Vamos começar tudo de novo. Irmão José. Mas, pastor, isso é um grande erro desde a raiz. Isso passa de geração a geração. Ninguém deveria assumir liderança sem preparo. Mas esse é um probleminha chamado solução de continuidade. É um ciclo vicioso. E quando alguém, que poderia ser você, ou eu, ou alguns de nós, viermos a quebrar esse ciclo, aí dá problema. E aí você é visto com maus olhos, você é visto como subversivo e até terrorista, mesmo que você apresente, base aqui dentro. Acredita? Quer ser diferente. Eu já trabalhei com ministérios aqui na América, que eu apresentei base aqui, não na minha cabeça. Pastor, vamos olhar aqui. Sabe o que o líder dizia, pastor? Para de bobagem. Para de bobagem. Quer viver uma vida muito certinha, de acordo com o manual. Para aí só um pouquinho, pastor. Meu Deus. Jesus me ensinou a entender isso. O apóstolo Paulo me disse que eu tenho que viver aqui, Isso aqui é a minha regra de fé. Besteira! Isso aí é politicagem de tradicional assembleiano. Opa, para! Eu não admito que você fale de nenhuma denominação, por mais falha que ela seja assembleiano, batista, presbiteriano. Nossa conversa não está entrando no campo da denominação, nossa conversa está no campo da teologia, no campo da palavra de Deus. Irmãos, não se assuste, não estou aqui trazendo um quadro terrorífico da situação que alguns líderes encaram a igreja. Estou trazendo uma realidade que acredito que poucos de vocês não a conhecem porque não estiveram envolvidos dentro do que é ministério eclesiástico, ou seja, convivência por muito tempo com pastores, evangelistas e outros obreiros que encaram a obra de Deus como propriedade sua, pessoal, particular, como tem o seu carro próprio, sua casa própria, suas cabeças de gado. Assim temos líderes que encaram a igreja de Cristo. As ovelhas marcadas. Isso, é desse jeito. E a tendência, infelizmente, é de ir mais mal e a pior. Vamos lá. A atuação do líder dentro dos propósitos de Deus, o último parágrafo da página 7, está sujeita a ter essência ou significado, princípios e finalidade ou objetivos bem definidos. Aí temos outro problema. Se queremos viver dentro dos princípios de Deus, prepare-se, vamos ter dores de cabeça.
Não estamos procurando razões para servir, escute isso, nem novos princípios, nem tampouco definimos quais serão os resultados da nossa liderança, mesmo sabendo que Deus nos dá tanto significado como princípios, como um alvo, e todos eles estão atrelados à manifestação da sua glória. Aí está o grande problema. Os homens querem servir, na sua maioria das vezes, para aparecerem e não fazerem Cristo aparecer. Eles querem servir para promover seus nomes, promover a placa de sua igreja ou da sua denominação. Os homens estão, alguns deles, não todos, claro, né, estão tentando servir para ganharem aprovação pública e o aplauso público. Isso quer dizer, na prática, estão roubando a glória que pertence Silvio a Santos, Deus. né? Isto. Hoje, alguns líderes querem trabalhar nas suas igrejas como entretenedores. Silvio Santos, gospel. Mas olha só, saber disso precisa gerar alguns resultados visíveis. Para saber o quê? Os princípios de Deus para exercermos uma liderança sadia. Fazemos parte da Missio Dei. Missio Dei é uma expressão latina que quer dizer missão de Deus. Somos servos da glória de Deus, servos da glória, e não roubar esta glória para nós. O galardão é uma consequência, e não uma motivação. Ei, tem gente que só trabalha visando o galardão. Ah, pá, se não tiver galardão, o que vale a minha vida espiritual? Oh! Já ouvi isso da boca de muitos pastores. Não, pastor, eu estou trabalhando que nem um cão nessa terra, visando o galardão lá no dia do tribunal de Cristo. Perdeu. Como é que é? Já perdeu. Já perdeu. Se você trabalha tendo galardão como motivação, então esquece. Você vai ser salva, vai chegar lá e vai tomar aquele tremendo de uma surpresa. Senhor, e o meu galardão? Meu galardão. Fiz, mas, olha, ninguém engana Deus. Gente, ninguém engana Deus. Ninguém. Alguns aqui estão servindo na terra só procurando o galardão. Vão chegar lá? Vão, como diz a Bíblia. Mas, o galardão está queimadinho. E olha, que seja agradecido, porque chegou. Quem está me entendendo aqui, gente? Vai ser uma tremenda de uma surpresa. Muita gente trabalhando aqui, fazendo assim, para servir a Jesus, mas só com o olhão lá em cima do galardão. Vem o arrebatamento, vai sair daqui, graças a Deus, pela misericórdia de Deus. Mas na hora do galardão, olha a surpresa, como diz 1 Coríntios, capítulo 3, verso 15, vai queimar tudinho. E aí, com todo respeito, tem uns caras de pau que vão perguntar, Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, não era para eu ter um galardão? Jesus vai olhar, o quê? Chegar igual o pavão. Seja agradecido que você chegou aqui. Não tem nada de receber galardão, porque muitas das vezes as pessoas trabalham com a motivação errada. Número 10, letra D. Somos constrangidos, mas a satisfação e não a obrigação é que nos move. Ou seja, temos que servir a Jesus porque a Ele amamos, a sua palavra amamos. Tudo ligado a Ele tem que ser a fonte do nosso amor e da nossa devoção, sem esperar o quê? Recompensa. O problema de muitos é que estão trabalhando motivados pela recompensa e não pelo prazer de servir a Ele. Entre nós, servir a Deus é um privilégio. Alô? Servir a Deus é um privilégio. Nunca foi e nunca será um direito. Quem está me entendendo, servir a Deus é um privilégio. Então, não se iluda em dizer, é meu direito, não existe direito nenhum. Todos os direitos Cristo levou na cruz do Calvário. Então, ele ganhou os direitos para nos dar privilégios. Pastor! Por isso somos servos, né?
Agora, irmão José chegou no ponto. Servo ou escravo, sem vontade. Servo não tem direito nenhum. Ele se julga que tem direito a isso, direito àquilo. Então, tudo que nós temos, anote aí. Tudo que somos e tudo que nós temos é pela graça de Deus. E esta graça canalizou na nossa vida o quê? Privilégios. Privilégio. O que é um privilégio? É algo que não nos cabia, nem por direito, ou muito menos por merecimento. Alguém está conseguindo me entender? Que privilégio são coisas que nos foram dadas pela graça e misericórdia de Deus. É merecimento. Sem merecimento, sem mérito nenhum, sem nenhum esforço. Porque ele quis. Porque ele quis, aí tá, ele quis, ele. Então tá tudo lá na cruz, tudo. Alô? Pastor, eu tenho dons da parte de Deus. Pastor, eu tenho um privilégio de servir na minha igreja assim, assado. Olha tudo para a cruz. Coloca o teu foquinho na cruz. Aí você vai entender que tudo está em Cristo. Deus nos vê através de Cristo. Exato. O que Cristo fez por nós está hoje o quê? Ecoando na nossa vida. Que ninguém diga, e às vezes o meu sangue sobe, quando um pastor no púlpito diz a seguinte frase: você merece. Eu já dentro de um culto tive que me levantar e dizer: alô, isso está errado. Aonde está escrito na Escritura? Não é que eu quis ser indelicado ou antiético, mas quando você ouve num culto mais de 5 vezes essa declaração, desculpe, irmãos, eu não tenho sangue de barata, não, e nem sou falta de ético. Muito pelo contrário, eu luto muito para ser o mais elegante, discreto e ético, mas quando você ouve 5 vezes, a mesma frase insistindo, você merece, aí o sangue vai lá em cima, com licença. Aonde você pagou o preço, você merece. Exato. Aonde está escrito isso na Escritura Sagrada? Temos que pagar o preço. Insiste 5 vezes, mas aonde está escrito isso? Quem pagou o preço? Não foi Jesus Cristo ou fui eu? Ou foi o meu irmão ou a minha irmã? Então, como que está insistindo? Como querendo roubar algo que não lhe é apropriado? Irmãos, a glória pertence a Cristo. Alô? A glória pertence a Cristo. Quem está me entendendo? Que a glória pertence a um só. Não sejamos bobos nem loucos em atribuir a nós o que nunca nos foi nem por direito. E graças a Deus, o que somos e o que temos e o que seremos é por Ele, é através dele e é para Ele. Tudo é privilégio. Amém? Vamos lá. Página 9. Caráter da liderança cristã. A gente avançando nessa matéria, a gente chega a uma conclusão. Ser líder não é fácil, não. Líder cristão para valer? Líder, vamos dizer, de mentirinha? Líder fajuto, se eu posso usar essa expressão, é fácil demais. Mas líder genuíno, como a Bíblia orienta, não é nada fácil. Conduzir as ovelhas hoje, pastor, aos pastos verdejantes não é fácil. Existe lobo, existe o urso, tudo querendo pegar a tua ovelha. E o pior, se encontram pastos verdejantes. De repente, nem tem pastos verdejantes à disposição. São pastos já queimados e murchos. Esse é outro problema que nós vamos falar adiante. Tem igreja que está acostumada a só comer pasto murcho, pasto queimado, porque os líderes, acreditem, com o passar do tempo, levam as ovelhas a ficarem acomodadas só com aquele pasto estragado, com aquele pasto velho, com aquele pasto que não se renova, que não tem vida da parte de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O caráter da liderança. Caráter. Quem pode, cada um de vocês, em poucas palavras, me dar uma definição bem prática e simples de caráter? Quero ver cada um de vocês. Fulano tem caráter. Quero ver a irmã Ana Paula, pastora Priscila, irmã Ruth, irmão José, irmã Tatiana e irmã Eliade. Irmã Sandy, se puder falar, claro, que eu estou vendo aí que ela está no oculto e no escondido. O que vocês entendem por
caráter. O telefone não está funcionando direito hoje, pastor. Tá Jesus, tranquilo. Dando tilt. Tá dando se eu tilt. colocar a imagem, aí a sua imagem some e frisa e eu não escuto nada. Tranquilo. Então, a senhora está ouvindo e nos vendo, perfeito? Agora sim, só, Maravilha. Mas eu não consigo colocar a minha imagem. Tranquilo. Se a senhora pode nos ouvir e falar, excelente. Nós só precisamos, então, da sua abençoada, malevosa voz. Ok. Amém. Obrigado, irmã Sede. Irmã Ana Paula, o que a senhora entende por caráter? Não se preocupe se a senhora vai errar ou acertar. Caráter. Vamos lá. Pastor, eu acredito que tem a opinião própria, né? A pessoa que tem uma índole formada. Opinião própria, índole formada. Perfeito. Pastora Priscila, o que a senhora define em poucas palavras caráter? Eu acho que é a composição de uma personalidade que não tem do que se falar, apontar, um exemplo a ser vivido. Composição de uma personalidade, exemplo a ser vivido. Excelente. Marruth, o que a senhora entende por caráter? Fulano tem um caráter. Seu áudio está fechado, irmã Ruth. Dê uma abertura, por favor. A senhora está falando em mímica. Vamos lá, espera a irmã Ruth abrir o áudio dela. Desculpa, sem problema. Eu sempre me esqueço. Eu estava tendo o mesmo pensamento que a pastora Priscila, né? Eu acredito que seja a personalidade implantada, né, que já dentro de mim, de cada ser humano, uma personalidade daqueles que conhecem a Deus, que seguem, né, a palavra de Deus. Esse caráter vem com todas as qualidades, né, de cristão, de uma cristã. Perfeito. Da palavra de Deus. E quando o homem ele não conhece a palavra de Deus, esse caráter é implantado também dentro dos ensinamentos que ele recebeu. Seria, em poucas palavras, a linha de conduta de vida de uma pessoa. Seria uma explicação simplória ou simples de caráter. Irmão José, como o irmão entende a palavra caráter? Bem, caráter, para mim, é a formação moral de um homem, sua personalidade trabalhada ao longo da vida. Eita definição filosófica e psíquica. Excelente leitura. Maravilha. Irmã Tatiane, o que a senhora entende por caráter? Fulano tem um bom caráter, fulano tem um mau caráter, fulano tem um caráter explosivo. O que a senhora entende por caráter? Vamos lá. Não esquece de abrir o seu áudio, né, que está fechadinho. Como a pastora Priscila falou, a pessoa para mim, uma pessoa ter opinião própria e eu vou explicar assim, pastor. Eu tenho meu filho, até os 7 anos, ele é um livro em branco. Então, eu ensino ele as coisas, eu ensino ele a Bíblia, eu ensino ele a ter uma vida social, ser educado. Então, assim, do meu ponto de vista, eu colocando esses princípios nele, tanto bíblico quanto a convivência dele com outras pessoas, eu estou como construindo o caráter dele. Perfeito. Irmã Eliadna, o que a senhora entende por caráter? Poucas palavras. Eu entendo como formação moral que trata da sua índole. Formação moral que trata da sua índole. Excelente. Irmã Sandy, o que a senhora entende por caráter? Irmã Sandy? Perdemos a comunicação com a irmã Sandy. Irmã Sandy, nos ouve? Alô, irmã Sandy? Não, estamos sem comunicação com a irmã Sandy. Perfeito. As definições que os irmãos nos deram, é uma pena que a irmã Sandy não pôde participar. Irmã Sandy, me ouve? Alô, irmã Sandy? Irmã Sandy? Ok, irmã Sandy, não temos o seu áudio. Perfeito. Tá. Pastor? Sim. Algo interessante sobre o caráter, igual o senhor, pastor Luiz Prestes Macena. Ok. Se juntar 1.000 pessoas que te conhecem, a maioria deles vai falar ponto do Senhor. E algo importante chamado da sua constância.
Repita, irmão José. Desculpe, houve uma pequena interferência no fundo. Irmã Sene, fique tranquila. A senhora deve estar com problemas no seu áudio. Fique tranquila. Repita, irmão José, a abordagem que o irmão acabou de fazer. A constância é um ponto importante no caráter do homem, para quem o conhece. Perfeito. Se o senhor fazer a reportagem separadamente daqueles que o conhecem, todos irão dizer de sua forma o seu proceder. Faz sentido, faz sentido. Todas as definições que vocês deram são corretas, né? É como uma encaixando dentro da outra, uma costurando dentro da outra. Então, as definições que vocês deram são corretas, são práticas e faz parte da vivência, né, que temos uns com os outros. Vamos trazer isso para dentro da liderança cristã. Como é que funciona o caráter da liderança cristã? Primeiro, um líder eficaz tem que ser um homem íntegro. Íntegro quer dizer não perfeito, mas que tenha a coisa que se chama integridade, responsabilidade, compromisso, lisura, honestidade e testemunho. Isso faz parte dos ingredientes que compõem a integridade. Tem de possuir caráter reto e integridade de princípios morais. Ele tem de conhecer e defender o que é justo, mesmo em face da desaprovação popular. Só então que ele terá força interior que inspira outros a segui-lo com confiança. Coisa que estamos vendo hoje em grande desuso é o problema da integridade. Entende? E eu vou ser bastante sincero com vocês, bastante, sem discriminar absolutamente nenhum servo de Deus. Procuro, né, como eu acredito que vocês, né, como diz a própria Escritura, me levar bem com todos os líderes, pastores de igrejas que eu conheço mais de 4.000 a 5.000 igrejas nos Estados Unidos, no Brasil, eu conheço talvez um pouquinho mais. Me esforço muito a ter um bom relacionamento com todos, mas há um texto na palavra de Deus que... aliás, há dois textos que me chamam muito a atenção. Até quero levar vocês a refletirem nesses dois textos, e eu tenho certeza que vocês já passaram por eles dois. Tá? O primeiro deles está em Romanos capítulo 12, se não me trai a memória. Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos capítulo 12, versículo 18. A gente se esforça muito para viver uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida que agrade primeiramente a Deus e não a maioria, né? Há um ditado latino muito antigo que diz vox populi, vox Dei, voz de Deus, voz do povo. Mentira, isso não tem cabimento bíblico. A voz de Deus não é a voz do povo, nunca e nunca será. Romanos 12, 18, olha só, você já passou, acredito eu, por este texto, já leu ele dezenas de vezes, mas eu quero chamar a sua atenção nos detalhezinhos que esse texto nos apresenta. Romanos 12, 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Observaram aqui, tem duas coisinhas que muito nos chamam a atenção. Primeiro, se for possível, nem sempre vai ser possível, entenderam? Nem sempre vai ser possível. Quanto estiver em vós, tem uma tradução que diz, no que depender de vós, tende paz uns aos outros. Vou repetir, nem sempre é possível. E nem sempre depende de nós. Então são duas coisas que temos que observar. Nem sempre manter um bom relacionamento com as pessoas, incluindo os nossos irmãos, vai ser possível. E nem sempre vai depender de mim ou de você. Vai depender também do outro lado. Quando não for possível e quando não depender de você mais, tranquilo, larga de mão e deixa Deus levar a coisa. Não é que você seja uma pessoa que queira manter inimizade ou diferenças agudas, sendo aquela pessoa chamada, como diz na gíria, barraqueira ou coisa parecida. Não. Vão haver situações que não tem jeito, que a gente tem que manter distância.
porque não depende de mim. E não é possível. Efésios, capítulo 5, também tem um texto, aliás, capítulo 4, 5 ou 4, deixa eu ver aqui, também chama muito a atenção. Capítulo 5, Efésios capítulo 5. Versículo 11. Esse é um outro texto que também nos chama muita atenção. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto até dizer é torpe, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Aí fala da questão da cumplicidade. Eu não posso estar cúmplice com uma pessoa que vive uma vida desintegrada, uma vida fora da integridade, porque é fácil. Um exemplo, se o irmão José convive com uma pessoa adúltera, uma pessoa fofoqueira, uma pessoa mentirosa, uma pessoa caluniadora, o irmão José pode nunca se tornar uma pessoa dessa estirpe, mas ele vai ser confundido como tal. Pelo quê? Porque ele está caminhando com essa pessoa, porque ele está convivendo com essa pessoa. Alguém vai dizer, uau, José Carlos de Souza, homem tão íntegro, tão sério, tão responsável, caminhando com aquele adúltero, caminhando com aquele fofoqueiro, caminhando com aquele caluniador. É exato, testemunho. Então ele vai estar comprometendo o testemunho dele. Ele não pode ser nada disso. Mas o fato de estar ali, sendo cúmplice das atitudes equivocadas e erradas do outro, ele vai ser confundido facilmente, entende? E aí, em última análise, nós nos tornamos pessoas de poucos amigos, não é? Mas não há problema em termos poucos amigos, contanto que eles sejam genuínos, íntegros e comprometidos com o Evangelho, porque vale a pena, entende? Tem gente que se vangloria, eu tenho 5.000 amigos no Facebook, grande coisa. Você tem 5.000 amigos virtuais, mas quantos são aqueles que se importam com você na hora das necessidades, das crises? Quantos pegam no telefone para estar intercedendo por você? Quantos vão te visitar? Quantos vão estender as mãos para te dar um abraço? Quantos vão mandar uma mensagem? Enfim, é aquela coisa que a sociedade muito cobra, não é? Temos que ser pessoas amigáveis, pacíficas e de bom relacionamento. Claro que sim. Jesus não disse para a gente quebrar o pau toda hora e machucando as pessoas. Mas, como o próprio Jesus viveu na própria pele, seremos sempre pessoas de poucos amigos a partir do momento que queiramos viver uma vida de integridade. Quando estão entendendo, gente? Quando estão entendendo? Se queremos viver uma vida de integridade, o nosso ciclo de amizades, vai ser desse tamanho aqui, ó. Estão vendo aqui? Esse círculo no meu dedinho? Vai ser assim. Já está grande, hein? Está grande. Mas irmão José de otimismo brutal, ainda está grande. Ai, irmão José, como estou ansioso, né? Já tem uma data aí que eu vou para Boston, em julho, né? Em julho, né? Eu vou ter uma consulta médica, já marcaram hoje a consulta para mim, vou estar aí do dia 18 ao dia 22 de julho. Aí a gente tem que tomar aquele cafezão com o Kleber, né? Para sair e fazer um live. Vai ser bonito, né? Eu chego aí no dia 18 de julho, pela parte da manhã, né? Já vou correr para tomar um café com vocês. Se vocês estiverem trabalhando, aí tomamos café da tarde, né? Que de manhã eu sei que a maioria está trabalhando. Mas, olha, irmãos, isso é uma coisa que bastante nos preocupa, a questão da integridade. Mas como se desenvolve? Olha a pergunta que estamos fazendo aqui na apostila. Como se desenvolve a integridade? Neemias mostra-nos que vem de um compromisso com a palavra de Deus. As orações de Neemias, como lemos lá em Neemias 1, 5 a 11, etc., estão permeadas de citações das Escrituras. Sua vida e suas reformas demonstram que ele ordenava sua conduta de conformidade com a vontade revelada de Deus. Ele esperava que os seus subordinados seguissem os mesmos princípios de honestidade e integridade. Se você puder fazer um highlight aí, princípios de honestidade e integridade.
E isso é difícil, viver nos dias de hoje. Não é impossível, mas vou repetir, é bastante difícil. Sublimidade da servidão. Isso agora vai pegar, gente, isso aqui vai pegar. Ó, a liderança servil é meramente aplicação do evangelho dinâmico à tarefa de liderança, escreveu Klein Snodgrass. Olha que frase. A liderança servil, a liderança que está para servir. É meramente aplicação do evangelho dinâmico à tarefa de liderança. A verdadeira liderança cristã é aquela que se dispõe à entrega e a servir. Se você conhece um líder que se diz líder cristão e só quer tudo na bandejinha, na mão, quer ser servido ou honrado, irmãos, tem uma coisa que também levanta o meu sangue lá, igual a panela de pressão, é aquelas frasezinhas de efeito, né? Deus vai te honrar, eu vou te honrar. Mentira! Partindo do homem é mentira. É uma grande mentira. Partindo de Deus é outro assunto. Só que o estilo da forma de Deus nos honrar é diferente. Sabe qual é o estilo que Deus usa para nos honrar? Primeiro, ele nos humilha. O quê? Primeiro, ó, baixa a bolinha, meu filho. Baixa a bolinha, minha filha. Está com a bolinha muito alta. Ó. O Senhor murcha toda a nossa bolinha. Esvazie de si mesmo. Tudo. Deus nos faz passar numa prova daquelas onde você ficar prosa. Eu não estou entendendo essa prova, Senhor. Prova não é para ser entendida. Escute. Provação não é para ser entendida. É para você pedir graça a Deus para se resignar a suportá-la, a aceitá-la, para lá na frente, aí sim, você vai entender. Ela veio para trabalhar no meu caráter. Ela veio para trabalhar na minha humildade. Essa prova veio para trabalhar na minha capacidade de servir. Abraham Lincoln, o 14º presidente dos Estados Unidos, certa feita disse: há 3 coisas que o homem tem e que ele não se cuidar, ele perde o controle delas: fama, dinheiro e poder. Dá para alguém dinheiro, muito dinheiro, fama, poder. Aí nós vemos alguns perdendo o controle e alguns se revelando. Conhece aquela pessoa humilde, mas humilde no mundo? Dá um pouquinho de dinheiro para ela. Algumas, graças a Deus, não mudam, mas a maioria muda da água para o vinho. É como tomar uma garrafinha inteira de vodka. Sobe, ó, a cabeça. Aquela pessoa bem humilde, dá para ela poder. E agora eu sou presbítero. Eu era auxiliar de trabalho, era o porteiro. Agora eu sou presbítero, muito respeito. Agora eu tenho autoridade. Agora eu mando e desmando. Aí você está conhecendo a índole, o caráter daquela pessoa, porque deu ela o quê? Poder. Dá ela fama. Se ela não tem maturidade e humildade, ela vai pisar em cima de outras pessoas. Você já conheceu pessoas que elas eram lá embaixo, humildes? No momento que elas se tornaram famosas e conhecidas, elas começaram a pisar até em cima de você. Alguém chegou a conhecer alguém assim? Alguém chegou a conhecer? Claro, eu conheço aos montes. Se tornou importante, se tornou famosa, nem senha dá para você ter para conseguir falar com ela. Ela vai e pisa em cima de você. Isso não é qualidade de líder. Líder tem que entender isso aqui, ó. Servir. Vamos lá.
Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se vanglorie perante ele. Está aqui o que acabamos de falar. O problema está do homem levantar o nariz. O problema está do homem dizer, eu sou, eu posso, eu faço. Alô? Nós não somos, nós não fazemos nada se não for por ele. Sem mim nada podeis fazer. É o que acabamos de ler em 1 Coríntios 1, 25 e 29. Toda criança é única. Aqui eu tiro a narrativa de um livro de um pastor conhecido, também tirei com autorização, um testemunho que ele dá da filha dele. Olha o que esse pastor diz. Nossa filha caçula tinha um temperamento forte quando era pequena, uma característica que, com o tempo, suavizou apenas um pouco. Olha a observação que ele faz na própria filha. Ela sempre soube o que quer e para onde ir. Ingrid, minha esposa, sempre achou que isso era um grande desafio, uma vez que ela é bondosa, amorosa e não lutadora. Conflito é veneno para a sua vida. Olha que curioso isso aqui. Certa vez, nossa filha, quando tinha cerca de 3 anos, engajou-se com minha esposa em um combate mortal de voluntariedades. Ingrid, exasperada, descarregou. Você quer ser a mãe e o chefe. Nossa filha, como se já estivesse pensando a respeito dessa questão, respondeu calmamente, não, só quero ser o chefe. Essa mesma pessoa habita em todos nós. Nossa pecaminosidade, o desejo pessoal que Paulo chama de carne, é a parte do nosso ser que quer estar no controle. A tentação no jardim do Éden era exceder, superar Deus e lutar para que o controle deixasse de ser dele, para ser nosso. Em algum recanto no íntimo de nosso ser, todos nós queremos ser o chefe e ficar no topo. Para utilizar um exemplo recente e esclarecedor, Evan Holyfield, vocês devem ter ouvido falar muito dele, né? Evan Holyfield, boxeador peso pesado, não aplicou a teologia da cruz à sua vida. Ao discutir, virando a página, ao discutir retorno, afirma equivocadamente: Deus não quer me ver em um lugar inferior. Ele quer que eu esteja no topo. Eu sei disso. Como ele pode saber disso? Certamente essa afirmação não foi extraída do Novo Testamento. Esse desejo em si reflete nossas trevas, não a luz de Deus que trabalha em nossa vida. Para exercitar a liderança ungida pelo Espírito, precisamos confrontar de cabeça erguida este espectro de nossa alma. Alô, povo amado, querido, líder genuinamente chamado por Deus tem que aprender primeiro a servir. Tem que aprender a entender o seu lugar. E o meu e o seu lugar é de servo. Pode ser você, pode ser eu, pode ser que tenhamos uma responsabilidade de líderes, mas não impede em momento nenhum que sirvamos. Ao contrário, servir é liderar. Liderar é servir. Se confunde muito liderar com mandar. Ser o bambambam da história. Ser o mandão das situações. No conceito bíblico, líder é o que serve. E é o que sai adiante com a iniciativa para dar o exemplo. E hoje não estamos vendo, infelizmente, bons exemplos da questão do testemunho, né? Que infelizmente tem sido denegrido. E aí o conceito de liderança tem sido estropiado, ou seja, tem sido manchado. Por isso, os jovens de hoje, a geração jovem de hoje, não consegue ver muitos exemplos de líderes por causa dos seus maus testemunhos.
Vamos entender o processo bíblico de liderança. Está aqui, ó, da base para o topo, não o contrário. Deixa eu fazer algumas perguntinhas aqui. O irmão José, ele é pintor, se não me engano, o irmão José Carlos, mas tem uma leve noção, penso eu, de construção, correto? O irmão deve ter alguma leve noção de construção. Então, como não está outra pessoa aqui que não tem essa visão de construção, eu vou perguntar ao irmão José Carlos. Uma casa, um prédio, qual é a ordem lógica de construção? É primeiro colocar o telhado, as paredes e terminar com os alicerces, ou ao contrário? Primeiro se levanta os alicerces, depois as paredes e depois o telhado. Como é que é a ordem correta, irmão José? A ordem correta é o alicerce. Começando pelo alicerce. Alicerce. Aí levantam-se as paredes, fazem os devidos retoques, né, como corresponde dentro das leis de construção de cada cidade, estado ou país, para finalização com o telhado, não é? Com o topo. Não é diferente na vida ministerial, na vida de um líder. Preste muita atenção aqui na apostila. O paradigma, olha a palavrinha feia, né? Alguém sabe o significado dessa palavra, paradigma? Quero dar pontinho hoje. Eu sei que vocês estão lendo a apostila e estão com um dicionáriozinho, por isso eu me permito colocar algumas palavrinhas, né, difíceis para chamar atenção. Vamos lá. Paradigma. Ai, vamos lá, estão desesperados buscando no Google. Não é bom buscar no Google. Comparação, pastor? Não. Teoria, seria? Não. É uma palavra grega muito usada, paradigma. E por isso, talvez, na língua portuguesa, nos foge o significado correto. A menos que você leia muito, e aí você vai encontrar essa palavra nos livros de teoria. Padrão? Padrão, exemplo, padrão, exemplo. Anote aí, paradigma, padrão, exemplo. Essas palavrinhas, embora difíceis, elas são muito comuns na linguagem teológica, na linguagem técnica, tá? Então, não se esqueça, paradigma, padrão, exemplo. Então, traduziríamos o padrão, o exemplo, o paradigma apresentado por Paulo para o desenvolvimento da liderança cristã não se refere a ser chefe, mas a servir como escravo. Esqueça o conceito de chefe que você aprendeu com o seu pastor. Mas pastor, então como é que eu vou me dar com o meu pastor? Se o meu pastor aprendeu desde o outro pastor que ser líder é ser chefe. Você pode discordar dele com carinho, com respeito e com discrição. Você não precisa peitá-lo, confrontá-lo agressivamente. Primeiro, porque você não vai mudar o conceito dele do dia para a noite. Impossível. Exato, porque você vai ser taxado como rebelde, como ovelha negra, como até bode. Então, não tente fazer isso. Não confronte o seu líder, não confronte o seu pastor, não confronte as autoridades que estão sobre você, ainda que você perceba que o que elas aprenderam não é um conceito bíblico, mas um conceito humanista. O quê? Irmãos? Mais de 60% de alguns líderes pensam que aprenderam princípios bíblicos, mas aprenderam princípios humanistas. E agora? Você vai mudar isso assim, em 5 minutos? Impossível. Eles têm que ver isto na sua vida de testemunho, que estes princípios que eles julgam ser princípios bíblicos são princípios humanos ou humanísticos. E os princípios bíblicos soam bem diferente, trabalham bem diferente. Então, o conceito de liderança bíblica é escravo, é servir. Anotaram aí? O conceito bíblico de liderança reside na questão de servir, de ser escravo. Então, me ensinaram bem errado.
Biblicamente, sim, concordo, bem errado. Mas você não terá nenhuma condição de mudar isso assim, do dia para a noite, porque aí você vai ser um violento gerador de conflitos. Então, isso tem que ser uma coisa que tem que acontecer com a convivência e com a sua influência. Vamos lá. Agora, pastor, eu não sei se é possível, mas um chefe com inteligência, ele chefia liderando. Concordo 1000%. Um chefe com sabedoria. Com sabedoria. Tem que ter muita sabedoria para liderar servindo. Não é fácil, não, gente. Isso que a irmã Eliadna falou. Tem que ser muito crente. E eu conheço mundano que dá de goleada no testemunho de muitos pastores. Eu tive 2 chefes mundanos no Brasil, quando eu trabalhava no Brasil. Olha, não vou entrar aqui em detalhes não, que pode dar até vergonha em você. Mas o testemunho deles dava de goleada em qualquer pastor. Servia. Você já viu um chefe, quando você está doente? Escuta essa. Eu tive um chefe, eu trabalhei numa companhia que tinha 117 funcionários. Você já viu um chefe, quando o funcionário fica 2 dias em casa porque está doente, e no segundo dia ele aparece para te visitar, para trazer remédio e dinheiro? Isso não existe, gente. E eu tive um chefe assim, ele fazia não só comigo, ele fazia com todos os funcionários, todos. Era impressionante. Ficou 2 dias em casa doente, o chefe chama, soube, olha, ele chegava de surpresa, estou aqui, tá? Sabia que estava doente, estava, digamos, com uma infecção ou coisa parecida, eu estava resfriado, chegava com uma bolsinha com remédio, com xarope, né? Eu fiquei 2 vezes com uma influenza violenta, né? Em São Paulo, fiquei 4 dias de cama. Aí o meu chefe chegou no segundo dia, bate na porta, minha mãe, quem é esse senhor? Ele está dizendo que é teu chefe, é meu chefe. Aí chegou, vinha aqui, colocou o médico particular dele à disposição e, na época, ele me deu R$1.000. Isso aqui é para ajudar nas tortas. Como é que é? Mas isso vai ser descontado do meu salário? Não, isso é por conta da companhia. Eu falei, que é isso, Jesus? Gente, eu nunca vi uma atitude daquela. Te dando importância. Marcou. Tanto Alfredo chamava-se esse homem. Se ele fosse crente, eu ia duvidar um pouco. Não estou dizendo que o crente não tem esse tipo de atitude. Mas se formos olhar para hoje, eu estou falando de 38 anos atrás. Mas se formos olhar para hoje, a gente fica até um pouco assustado. Desculpa a franqueza. Pastora Priscila. Eu tive ouvindo o livro que o senhor colocou e a irmã Eliadna colocou o link. Nossa, vale muito a pena e fala exatamente sobre isso. Você investir, saber servir, mostrar o exemplo, influenciar, e você vai ver o resultado. Isso não é só no meio, né? Tipo assim, que a gente vê o meio administrativo, mas também na igreja, você saber investir com amor, com sabedoria, com a palavra. Sabe? É muito lindo. O que o senhor está falando tem muito com o que eu ouvi hoje no livro. Quem não ouviu ainda, vale muito a pena. Eu ouvi 2 vezes, tanto que eu gostei. Não, é fantástico. É fantástico. Se vocês puderem ouvir o link do livro que a irmã Eliadna enviou, você está perdendo. Essa é a verdade, né? Porque se a sua vida é tão acelerada que você não tem tempo para pegar para ler, pelo menos pega para ouvir. E é fácil, né? Se você está trabalhando com house cleaning, eu creio que você não vai ficar de todo prejudicada se tirar um tempinho para ouvir, que edifica violentamente. Resumindo e concluindo, essa empresa em São Paulo, ela se tornou um modelo de assistência social e de investimento aos empregados. Tanto que os donos, né, começando pelo chefe dessa companhia, fez com que a empresa alcançasse o maior nível de respeitabilidade diante do público, por causa da valorização aos seus empregados. Imagine se esse homem fosse um pastor. O nível de valorização que ele daria aos membros da sua igreja. Não estou dizendo que isso deve ser uma obrigação de um pastor, que um pastor é obrigado a ter esse tipo de atitude. Mas, pelo amor de Deus, se eu vejo um pastor hoje tendo essa atitude com 2, 3, 4 membros de uma igreja, pode esperar.
ele ganha a credibilidade e a confiança do rebanho assim, de uma forma linda, né? E até soa lá fora para os mundanos. O quê? Seu pastor está fazendo isso? Você está aqui 3, 4 dias doente, ele foi na sua casa, levou o remédio, ele levou até dinheiro para te ajudar. Peraí, isso não existe. Realmente, olhando pelos padrões de hoje, isso não existe. E quando acontece, irmãos, eu fico assustado. Já aconteceu comigo 2 vezes nesse período que minha esposa está enferma, né? Ela está ainda passando um processo difícil. A gente aqui não conhece absolutamente ninguém, né? Mas vizinhos nossos aqui souberam da situação. Gente, eu não vou entrar em detalhe não, ainda tem vergonha. Batendo na porta da minha casa, oferecendo comida, ajuda e até dinheiro. Eu falei, que é isso? E eu não falei nada para ninguém. Um vizinho passou para outro, porque aqui é tudo colado, né? São várias casas de condomínios, tudo juntinho. Não sei se vocês aí em Massachusetts, ou Nova York, New Jersey, entendem que tem esses condomínios que as casas são tudo coladinhas, mas com uma certa distância. Mas quando você comunica com um vizinho, o outro passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro, daqui a pouco você se assusta. Eu já tive essa experiência com 2 que bateram na minha porta, é um vizinho da minha esquerda, um vizinho da minha direita. O senhor está precisando de alguma coisa? Eu falei, quem é o senhor? Eu já ouvi o senhor caminhando por aqui. Não, eu sou seu vizinho aqui do lado, né? A sua esposa se acidentou e tal. Está aqui, trouxe uma bolsona de compra do Walmart. Eu falei, rapaz, aí está aqui, ó. Não se ofenda, não, me deu um envelopinho com $500. Eu falei, que isso? Eu não estou pedindo, não, mas eu sei que o senhor não está pedindo. Se o senhor pedisse, olha o que o americano falou, se o senhor pedisse, eu ia conhecer o seu nível moral, o seu nível de honestidade. Mas como você não está lhe pedindo, está aqui no meu coração e querer lhe ajudar. Passou 15 dias, uma chinesa morando do meu lado esquerdo fez a mesma coisa, nos deu comida e deu um envelopinho com $700. Eu falei, eu não estou pedindo, mas nós estamos conhecendo o senhor, né? Me disseram que o senhor é pastor. Quem lhe disse isso? Não, lhe disseram. O senhor não falou nada. Isso é verdade? Eu falei, Jesus, me guarda, eu estou quietinho aqui, não estou abrindo a boca para ninguém, só falo com Jesus, né? Aí meu filho, pai, é o que dá, se o senhor fala com Jesus, segura. Vão começar a acontecer coisas estranhas. Eu confesso, irmãos, eu estou um pouco assustado. Entende? Tem corvo, pastor. Eu levo uma vida... Você está sendo filmado. Como? Sorria que o senhor está sendo filmado. Gente, uma coisa assustadora. Eu acabei de falar com minha esposa aqui, é o corvo de Elias, ó. Mas é o anjo. Eu moro num condomínio de mais de 4.500 pessoas. Eu ando todos os dias, faço caminhada de 1h30, 2. E por estranho que pareça, de manhã, good morning, pastor. Eu falei, caramba, o que é isso? Como é que eles sabem que eu sou pastor? Eu fico na minha, gente. Só tenho comunicação com os meus 2 vizinhos, da esquerda e da direita, e o negócio corre muito. Eu falei, que é isso, papai? Gente, assusta, sabe por quê? É o poder do testemunho. Não sei se vocês sentem isso na pele, é assustador. O poder, se você tem um testemunho, ruim ou mal, bom, ele vai, uma velocidade assustadora. Pois é. Entende? Então a gente tem que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Uma coisa que eu tenho ensinado muito ao meu filho, que tem 25 anos de idade, né, e converso muito com a minha família. Vamos ter muito cuidado com o nosso testemunho público, né, porque o testemunho ele tem um poder de alcance mais além do que podemos imaginar. A minha oração é que, mais do que ontem, o seu testemunho, minha irmã e minha irmã, possam contagiar de uma maneira maravilhosa, a ponto dos mundanos olharem para você e dizer, você é diferente. Você faz diferença. Aonde você está, traz paz. Aonde você está, traz segurança. Aonde você está, traz luz. Essa é a minha oração, gente. Porque os servos de Deus, os líderes de Jesus, são conhecidos pelo testemunho. Quantos de vocês querem que o testemunho de vocês brilhe para a glória de Deus? Mais do que nunca. Então vamos batalhar para isso. Falar o suficiente, mas fazer bastante na presença do Senhor em buscá-lo, e nos render a Ele e pedir, Senhor, faça de mim luz do teu testemunho, porque hoje o mundo precisa ver testemunho, gente. O mundo está cansado de blá, 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 blá. O mundo quer ver testemunho, o mundo quer ver atitudes. Quando o mundano vê atitudes, gente, muda tudo. Da água para o vinho. Aí você tem uma porta aberta
É o que eu estou entendendo, entende? Até minha esposa tem me falado. Rapaz, abre os olhos. Por quê? As pessoas aqui estão te conhecendo por alguma razão em alta velocidade, então entenda que é uma oportunidade que Jesus está te dando para você lá na frente, abrir a boca e falar do Evangelho. E eu tenho pedido a Deus, Senhor, eu estou no condomínio de pessoas, de uma certa forma, com um certo poder aquisitivo, e eu quero ser instrumento teu aqui dentro. Mas como é que você, esse instrumento? Então, parece que essa fatalidade que se acometeu sobre a minha família está sendo uma oportunidade. Eu estou todos os dias orando, me dá sabedoria para eu abrir a boca e falar de ti, mas através do testemunho. Minha oração é que você também saiba entender o poder desta ferramenta chamada testemunho. Temos 10 minutinhos para terminar. Vamos então lá, da base para o topo. Como já falei, o paradigma apresentado por Paulo para o desenvolvimento da liderança cristã não se refere ao chefe, mas servir como escravo. A liderança guiada pelo Espírito Santo não diz respeito, escute, a galgar poder, mas inclinar-se na submissão de servir. As traduções da Bíblia camuflam a imagem de escravidão no Novo Testamento ao escolher palavras como servir, serviço e servo, quando o sentido era escravo, servidão. Alô? Quando Paulo inicia as suas epístolas dizendo: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, alô, alô, os tradutores da língua portuguesa decidiram camuflar a palavra grega doulos, que se escreve D-O-U-L-O-S. Por quê? Porque no século XVI, quando Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia para o português, a palavra escravo soava muito pesado, muito duro, o conceito chocava a opinião pública muito religiosa e tradicional. Então, ele modificou, ao invés de trazer escravo, ele modificou e colocou para serve. Ficou, mas nas melhores traduções da língua portuguesa, como a ACF 2020, né, Almeida Corrigida Fiel, já traz escravo, e não servo, porque este é o conceito bíblico correto. Serva de Deus, não, é escrava de Deus mesmo, é escravo de Deus, porque o escravo não tem vontade própria, o servo tem. O servo tem vontade própria, mas o escravo não. A vontade dele é a do seu Senhor. Aí você entende como muitos hoje são bem independentes de Jesus. Senhor, Senhor, eu quero essa bênção, me ajuda. Não é errado você pedir uma bênção, mas a gente esquece de terminar a oração dizendo: faça-se a tua vontade. Faça-se a tua. Essa é a parte mais dura de uma oração que um cristão pode fazer. Faça-se a tua vontade. E às vezes não terminamos essa oração dizendo: faça-se a tua vontade. Que no fundo, queremos é a nossa vontade, queremos é do nosso jeito, entende? E outra coisa, nós não admitimos, muitas das vezes, lutas e aparentes derrotas, mas a gente se esquece que a derrota glorifica também a Deus. Irmãos, a derrota, que é aparente aos nossos olhos, ela é também um meio de Deus ser glorificado. Quantos sabiam que pela minha aparente e pela sua aparente derrota Deus é glorificado? Quantos sabiam disso? Ei, se você não sabia, anota aí. Ó. Aprendemos mais. Aprendemos mais no tropeção do que na ascensão. Ou seja, muita gente pensa, né? Eu estou lá no topo das galáxias, top das galáxias. Os top da galáxia caem mais rápido. Bum, se arrebentam. Mas quando eu estou lá no buraco, quase que arrebentado, desprezado por todo mundo, aí vem o Senhor Jesus: ó, agora vou te levantar devagarzinho e você glorificado também no teu buraco, como também no teu levantar. O problema é que nós estamos muitas das vezes mais agarrados com os conceitos, né, humanísticos do que os conceitos realmente bíblicos do que é servir. Vamos lá. Pastor. Sim. Algo livre-arbítrio. Livre-arbítrio é de, que eu entendo, eu posso escolher a quem seguir, mas a partir do momento que eu escolho, eu deixo de ter, pois eu passo a ser escravo. Essa eu vou colocar no Facebook, eu já tinha isso em mente.
Mas da maneira como o irmão José arrasou. O livre-arbítrio existe. Estão ouvindo? Mas a partir do momento que você escolhe a quem servir, você perde o livre-arbítrio. Você transfere o direito de escolha para quem você escolheu servir. Meu senhor. Isso é estranho? Soa humanamente estranho, concorda comigo? Humanamente soa muito estranho. É como nós ficássemos robotizados, mas não é robotizado. Nós queremos dizer que eu me entrego e me rendo plenamente ao meu Senhor. Sou eu, propriedade do meu amo. Quando eu uso a palavra Senhor, no hebraico é Adonai. E Adonai quer dizer amo, proprietário, dono. Quando eu uso a palavra grega Senhor, Kyrios, ou Kurios, que quer dizer meu proprietário completo dos meus bens, da minha vontade e das minhas escolhas. Uau! Kyrios Jesus Christos, Senhor Jesus Cristo. Então, literalmente, dizemos meu amo, meu proprietário. A minha escolha, a partir do momento que foi para ti, minha vontade, tudo agora te pertence. Aí acabou. Você se tornou escravo por amor a ele. Quantos estão entendendo, gente? Quantos estão entendendo que no momento que escolhemos servir a Cristo, escolhemos ser escravos dele? Pastor, eu fui chamado para ser livre. Entre aspas, livre da condenação do pecado, livre das correntes de Satanás, mas passamos a ser escravos de Cristo. Livres entre aspas, mas eu prefiro essa liberdade, mas pela minha escravidão, por amor a quem? A Jesus Cristo. Prefiro mil vezes essa escravidão, porque essa escravidão ela não me destrói, mas muito pelo contrário, ela me ajuda a aprender a depender cada dia mais dele. Entre nós aqui, vamos ser sinceros, depender de Deus 100% é uma tarefa fácil? Sim ou não? Vamos lá. Não. É difícil. Entendeu a minha pergunta? Depender 100% de Deus é uma tarefa fácil? Sim ou não? Nem um pouquinho, gente. Sabe por quê? Porque ela fere os princípios humanos de independência. O ser humano, pela sua natureza pecaminosa, pela sua natureza caída, ele tem a tendência de ser o quê? Independente. Soldado lavanarês. Eu sei o que eu faço. Eu sei o que é melhor para mim. Não adianta, não adianta. Você pode ser o homem mais consagrado, a mulher mais consagrada a Deus. Lá no fundo, o sentido de independência grita forte demais. Aí Deus olha lá no céu. A Tatiana está muito independente. Um exemplo. Vou baixar a bolinha dela. Vou colocar nela num apertinho. Senhor, estou aqui, tua serva, me ajuda. Estou apertadíssimo. Minha filha, isso que eu queria, que tu gritasses para mim. Para tu te lembrar que tu és minha dependência. É só um exemplo, irmã. Vamos lá, pastora Priscila e irmã Ruth. 5 minutinhos. Acho que a irmã Ruth falou primeiro. Pode ir, irmã Ruth. Irmã Ruth, por favor. A nossa tendência, se nós dependemos de Deus, a nossa tendência tem que ser nós nos calarmos, e é lógico que nós temos liberdade, vontade própria, mas não devemos, e Deus trata conosco a cada dia sobre isso. Deus fala muito profundo dentro do meu coração nesse dia mesmo, Deus falou, não se precipite com a sua boca, porque muitas vezes nós abrimos a nossa boca para expressar nossas opiniões, para falar, Senhor, isso, aquilo, eu quero aquilo. Poxa, mas se nós somos dependentes de Deus, nós precisamos ficar tranquilos e aguardarmos a provisão de Deus, ou tudo aquilo que Ele quer nos ensinar, né? Muitas vezes nós estamos passando por uma luta e abre-se a boca, aí já começa os queixumes, com as murmurações. Então, nós não podemos nos precipitar com a nossa boca. Temos que ter equilíbrio, domínio próprio, o fruto do Espírito ser cultivado mesmo como a palavra nos ensina. É uma tarefa fácil nem um pouquinho. Pastora Priscila, 5 minutos, estamos terminando a nossa aula.
É uma tarefa difícil, mas o segredo é a gente fazer um jejum de palavras. Por exemplo, às vezes com a nossa boca a gente murmura. Eu não sei se vocês já experimentaram fazer, mas geralmente vem às vezes alguma afronta, alguma coisa. O que a gente faz? Então, se a gente se calar e somente adorar a Deus e falar, Deus, obrigada. Deus, eu te agradeço, glória a Deus, aleluia. E você ter fé que quem vai fazer aquilo é Deus. Porque quando a gente tem que fazer ação, você fica assim, autodependente, você fala, tá tudo ok. Mas quando você depende só do Eterno, quem vai fazer é Ele. É Ele que faz todas as coisas. Porque quando você faz, você tira das mãos de Deus. Yeah. E o segredo é deixar Deus agir. Deixa Deus fazer do jeito dele, porque eu nunca vi Deus errar. Eu nunca vi Deus fazer errado. Ele faz perfeito, na hora e no momento certo. Isto chama-se, na prática, transferência de direitos, que é uma coisa que nós, seres humanos, temos dificuldade de aprender. Transferir nossos direitos para Cristo, ou seja, é humano eu ter direito, é humano eu ter direitos, mas no momento que eu me torno escravo de Cristo, eu estou diante das Escrituras dizendo, todos os meus direitos agora são teus, é Pastor, tu que fazes. Irmão José. Dentro da tua palavra, que coisa interessante. O Senhor entrega uma carta com todos os teus direitos para o Senhor. E Jesus te entrega a carta dele para você, todos os direitos que cabem aí para você. Parece uma espada de dois gumes, né? Então a gente tem que ter muito cuidado na questão de entendermos e vivermos na prática que os nossos direitos agora estão à mercê do uso dele. Ele usa da maneira que ele quiser. Deixa eu fechar aqui, então, esse parágrafo. A maioria dos leitores da Bíblia, presta atenção, a maioria dos leitores da Bíblia fica surpresa ao saber que o Novo Testamento, no original grego, utiliza cerca de 191 palavras relacionadas à escravidão. Veja só, 191 palavras relacionadas à escravidão. A maneira favorita para Paulo se descrever é o que eu falei agora há pouco, né? Como escravo de Cristo. Até mesmo quando se denomina apóstolo, é isso que tem em mente, uma vez que os apóstolos eram usualmente escravos que poderiam ser enviados em jornadas perigosas, pois poderiam ser sacrificados por motivos estratégicos. Ademais, ele usualmente se refere a Jesus como Kyrios, acabei de falar sobre isso, Kyrios, algo que um conhecedor do idioma grego poderia compreender tanto como mestre de um escravo, quanto senhor divino. Essa era uma experiência comum para eles em todo o Império Romano, em que 1/3 da população era formada por escravos, aí a palavra grega douloi, por 1/3 de mestres, kyrioi, e por 1/3 de ex-escravos ou homens livres. Nesse contexto cultural, Paulo retrata o seguir a Jesus como escravo de nosso Senhor e Mestre, porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E, da mesma maneira, também o que é chamado, sendo livre, servo é de Cristo. Foste comprado por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Uau! Isso aqui é tremendo, gente. Isso aqui é maravilhoso. 1 de Coríntios, capítulo 7, versos 22 e 23. Eu fecho aqui agora. Isso não é apenas para líderes. É o que significa ser seguidor de Jesus. Fomos redimidos da escravidão do pecado, isto é, comprados por bom preço. Fomos libertos quando nos tornamos escravos de Jesus. Uau, que aparente contradição. A tensão inerente nessa imagem de que somos escravos e libertos reflete a tensão que experimentamos como indivíduos em conflito, pois, embora tenhamos sido vivificados no Espírito, ainda mancamos devido à natureza pecaminosa. Gente, que maravilhoso isso aqui. Ainda mancamos, salvos, libertos, transformados, perdoados, purificados pelo sangue de Jesus, mas dentro de nós ainda reside o quê? Essa natureza pecaminosa, que ela nos faz o quê? Mancar. Daí a luta constante.
entre a vontade de Deus e a nossa vontade, entre estarmos submissos à autoridade de Cristo e querer impor a nossa vontade e lançar mão dos nossos direitos. Então, nós paramos por aqui. Próxima aula vai ser Memorial Day, como já estão sabedores aqui, né, no calendáriozinho, tá? Próxima aula, Memorial Day. Consequentemente, então, não teremos esta aula. A entrega do trabalho de liderança cristã, porque só a partir da matéria de livros poéticos, que vamos voltar ao sistema de provinhas, tá? Anote aí a data da entrega do trabalho de liderança cristã. Deixa eu aqui abrir minha agenda. Perfeito. A entrega do trabalho de liderança cristã se dará no dia 13 de junho. 13 de junho é a primeira data. Então, os que puderem entregar via e-mail ou WhatsApp, que fique bem nítido, 13 de junho. Em caso extremo, 27. Se algum aluno tiver algum problema e não puder entregar no dia 13, por gentileza, no dia 27. Aí, a partir da matéria livros poéticos, já voltamos ao sistema de provinhas, ok? Então, anotou aí? 13 do mês de junho, a entrega do questionáriozinho, tá? Do trabalhozinho, está lá no finalzinho da apostila de liderança cristã. O aluno não tendo condições de entregar no dia 13, esperamos até o dia 27 de junho. Passou do dia 27, você fica sem nota na questão do trabalho. Todos entendido? Entendido? Isto. Então, próxima aula, Memorial Day, não teremos aula. Voltamos dia 6 de junho, a quarta aula. A última aula seria, teoricamente, no dia 13, mas pela aula do dia 6, pela onda da carruagem, poderíamos estender pela sexta aula no dia 20, porque, de qualquer maneira, precisamos dar esse espaço, compreendeu, para fazer a sincronização com o bacharel em teologia, para que o irmão Kleber possa vir, né, no dia 1º de julho e começar, no dia 27 de junho, e começar a matéria de livros poéticos, e eu poder, então, ir para o bacharel e começar a matéria de didática geral, para que a gente possa, então, caminhar sincronizado, né, médio e bacharel sincronizados na mesma linha, para que a gente possa fazer o revezamento, porque, do contrário, fica impossível fazer o revezamento. Aí, depois da matéria de livros poéticos, eu volto com vocês, o irmão Kleber, então, vai para o bacharel, e assim fazemos o revezamento e mantemos de forma definitiva até o final do curso médio e também, consequentemente, do curso bacharel. Meus irmãos, a aula de hoje, valeu alguma coisinha? Alguma coisinha? Valeu? Se valeu, a honra, a glória e a autoridade e o poder damos ao Senhor, nosso Deus, que Ele nos ajude a entender o conceito bíblico de liderança cristã. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, agradecendo a Deus por esta aula. Vamos pedir nossa irmã Eliadna. Ela vai estar levando uma palavra de oração e agradecimento. Repito uma vez mais, próxima segunda-feira, 30 de maio, Memorial Day, não teremos aula, tá? Eu espero que vocês possam, então, usar esse tempinho para estar com a família e também aproveitar para adiantar o trabalho, cuja entrega se dará no dia 13 de junho, como muito, 27. E na aula do dia 6, vamos, então, definir se teremos ou não aula no dia 20. Se tivermos, teremos, então, a extensão de uma sexta aula, porque eu acredito que o assunto vale a pena. Desenvolvemos uma aula a mais para dar um bom fechamento para a compreensão desta matéria, que é uma das mais importantes, né, do curso médio, no sentido prático, né? Porque liderar, falando teoria, é muito fácil, o negócio é a prática é bem mais complicado. Que Deus nos dê a sua graça para praticarmos de uma maneira eficaz para a glória do Senhor. Muito obrigado a todos que puderam estar aqui, irmã Ana Paula, pastora Priscila, irmã Ruth, irmã Tatiana, lá na bonita cidade de Lim, irmã Eliadna, lá de Nacho, né, nevando, hoje eu acredito que é um dia fresco, bonito por aí, mas se não está chovendo, né, porque andou chovendo aí por aí esses dias. Irmão José, obrigado. Irmã Cende, com um pouquinho de dificuldade, mas esteve aí coladinha com a gente. Esperamos que na próxima aula, né, vai ser no dia 6 de junho, possa estar
né, com a questão do seu vídeo regularizado. Agradecendo a todos que estiveram conosco e agradecemos também as orações que vocês têm feito por nós, né, pela minha família. Dia 31, minha esposa vai ter um último apontamento médico, e esse último apontamento médico vai definir se ela vai fazer a cirurgia ou não. Há uma tendência, parece, de não fazer cirurgia. Há uma tendência. Pelo que a gente já recebeu, né, talvez ela começaria a fazer uma fisioterapia. Mas, repito, a gente só vai ter uma resposta final no dia 31 de maio. Contamos com as vossas orações. Irmã Eliadna, nos despedindo em oração, por gentileza. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, na Tua presença nós nos encontramos. Graças Pai, eu quero te te agradecer por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai, de aprendermos a Tua palavra. Aleluia. Pai, especificamente nessa matéria de liderança cristã, venha nos abençoar, que possamos, ó Pai, verdadeiramente ser líderes, ó Pai, conforme a Tua palavra nos ensina. Glória a Ti, Senhor. Pai, muito obrigado, eu te peço, ó Pai, que continue nos abençoando, nos capacitando cada dia mais. Abençoa a casa, a vida do pastor Preste, Senhor, a sua esposa, a saúde Aleluia. dela. Pai, entra, Senhor, na área que os médicos, muitas das vezes, ó Pai, na confusão, não conseguem resolver, mas o Senhor é médico dos médicos. Aleluia. Eu te peço a vitória da tua filha, a vitória na casa dele em todas as áreas, Senhor. Glória a Deus. Toma cada um de nós, alunos, nas tuas mãos, cada família representada, ó Pai. Seja conosco, vai de encontro a cada necessidade de cada um de nossas famílias, Pai, nos guardando e nos livrando de todo Aleluia. mal e nos dando o restante de semana, ó Pai, abençoado na tua presença, um restante de semana vitorioso, ó Pai. Eu te agradeço por tudo e te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Não vai embora sem pronunciar o lema conosco. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, A honra, a glória a glória e o poder. e o poder. Lembrando que, eu vou falar isso no dia 6 de junho, a formatura que iria acontecer e não pôde acontecer em abril, já está marcada para novembro. Vamos só definir qual sábado de novembro. Vai se preparando, né? Você que não pôde participar da formatura porque não foi possível, vai acontecer no mês de novembro. Todos vão ser avisados, pelo menos com 2 meses de antecedência. Tá bom, gente? Vai ser uma festa bonita e Deus vai ser glorificado. Muito obrigado, boa noite, bom descanso. Vejo vocês no dia 6 de junho. Lembrando, dia 30, descanso, Memorial Day. Dia 6, estamos aí de volta com a carga total. Muito obrigado, Deus os abençoe. Um ótimo final de segunda. Bom descanso para vocês nos próximos dias e voltamos aí no dia 6. Mas continuamos ligadinhos no nosso canal do WhatsApp, tá bom? Muito obrigado, Deus os abençoe, a paz do Senhor para todos. Muito obrigado. Para todos.